Boa noite, criadores e criativos do Criando o Meu Corre. Mais um episódio desse podcast maravilhoso do nosso país, São João de Meriti. E hoje eu estou trazendo um convidado para lá de especial, que a gente, pela primeira vez aqui no podcast, a gente vai estar recebendo um convidado que é do Rio, que não é daqui. E eu vou explicar para vocês e ao decorrer dessa entrevista vocês vão entender também por que eu trouxe ele. Mas eu preciso fazer aqui um resumo do Everton Coelho, que ele é cerimonialista, assessor em cerimonial e eventos sociais para o público AA do Rio de Janeiro. Quem imaginou que aqui no Corre eu ia estar recebendo uma pessoa tão especial? Obrigada, Everton, por ter vindo, por ter aceito o meu convite. Eu sei que a gente tem muita coisa bacana para conversar aqui. Sim. Para o público, muita coisa que a gente vai aprender com você, muita glória, muito glamour. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Enfim, é uma honra estar aqui, ser o primeiro que não é de São João, que é do Rio. Enfim, vai ser muito feliz de estar aqui para contar a minha história, né, do meu corre. Eu vou dizer, eu já queria ter trago você, eu não sei se... A minha história é um pouco longa com esse podcast, porque eu construí isso daqui. E enquanto eu ia construindo, eu fui pensando em todas as pessoas e possibilidades que eu queria trazer para cá, para quem que eu gostaria de falar, quem eram as pessoas que eu gostaria de estar atingindo. E também a gente explodiu uma bolha, Sim. Porque a gente, na verdade, a gente consegue acessar outras pessoas simplesmente numa conversa gostosa, né? Que a gente faz essa troca muito boa. E eu quero muito saber de tudo que está acontecendo na sua vida hoje, que a gente sabe que não começou assim, porque ninguém começa grande. E eu quero muito falar sobre isso, sobre festas, sobre glamour, sobre esse mundo, pessoas que a gente acessa, que muitas das vezes não faz parte da nossa realidade, mas o nosso trabalho, a nossa arte... o nosso empreendedorismo, né? A nossa arte em empreender, a gente acaba acessando esse público. Então, eu quero muito... Vamos falar de festa, Everton? Então, a minha história, né? Assim, vou dar um resumo breve, porque aí a gente vai conversando e aí, né, as coisas vão fluindo. Mas a minha história começou na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas eu falo Campo Grande porque muita gente não conhece onde eu morava, da onde eu vim, que é Santíssimo. É um bairro bem humilde, né? De onde eu nasci, de onde eu vim. E eu, né, quando entrei nesse mundo de eventos, todo mundo quando começa fala, como você começou? Todo mundo fala, porque eu fazia as festas da minha família, as festas dos meus amigos, as festas da minha família. E comigo não foi bem assim, né? Porque, né, as pessoas que eram do meu ambiente não tinha nem recursos até para poder fazer esse tipo de festas, para eu ser inserido nisso. Então eu fui inserido de uma outra maneira, né? Eu trabalhava numa empresa, era uma multinacional, e eu tinha os meus 19 anos, e lá eu era auxiliar de portaria, que eles falaram, que era o mensageiro, que levava os documentos, era o meu primeiro emprego. E aí, lá eu conheci uma pessoa que estava casando e estava organizando o próprio casamento. E essa pessoa, depois ela se especializou, enfim, ela virou uma cerimonialista, e ela, como ela me observava muito, né, ela fala... Sua proatividade. Isso, você consegue lidar bem com as pessoas, você é educado, tal, aquela coisa toda. Você quer trabalhar comigo? Eu não sabia o que era uma festa de casamento, eu não sabia o que era um cerimonial, eu não sabia nada. Falei, tudo bem, alguém tá me dando uma oportunidade, né? Então eu vou. E aí foi aí que eu comecei, né? E essa pessoa, ela me ensinou muita coisa sobre isso, e eu meio que fui começando a ser inserido nesse meio e fui entendendo o que era a organização de um casamento, o que era um casamento um pouco mais elaborado, né? Porque eu não tinha acesso a isso, né? Aonde eu morava, da onde eu vim, ninguém tinha acesso. Tinha, até tinha, mas não era nada nessa magnitude, né? Era muito difícil a gente ter acesso. E aí eu fui gostando, fui tendo essa... Porque desperta, né? A gente começa a ter acesso a coisas que a gente nunca viu. O belo, ele nos aproxima de muitas coisas boas. E eu acho que deve ser esse um caminho, né? Exatamente. Que te fez despertar por esse mundo. Exatamente. E o que eu falo até muito, que o que me deixou mais apaixonado por isso?
essa parte de fazer acontecer, a organização e essa parte da família, sabe? De você ver a família reunida, de todo mundo ali estar confraternizando. É um dia muito importante, seja ele mais simples ou seja ele mais glamouroso. É um dia muito importante para todo mundo, você cuidar daquele dia para que tudo dê certo. Então aquilo começou a me fascinar. Mas nunca que eu ia imaginar que um dia eu ia virar um cerimonialista, porque aquilo para mim era muito distante. Era distante da minha realidade, era distante do que eu vivia, né? Então eu via algo que, nossa, essas pessoas aqui, elas fazem essas festas enormes e eu tô aqui trabalhando nisso, para mim já era maravilhoso. E Everton, me diz uma coisa. Você já foi aos poucos sendo inserido aí no momento de festas. Só que depois dessa multinacional, você teve alguma outra experiência profissional? Ou você já foi nesse foguete que estavam te levando? Não, então, eu continuei um tempinho, né, nessa empresa. Eu era contratado dessa empresa. E depois eu fui para outras experiências profissionais, não no meio. Então isso era o cerimonial, eu era assistente, né? Então era um freelancer que eu fazia. Então eu comecei a fazer faculdade de arquitetura, que não tem nada a ver, né? Quer dizer, na verdade tem até a ver. Tem, a estrutura. Mas, né, geralmente tem alguns decoradores que são arquitetos, né? Que fazem isso muito bem. E aí eu comecei a fazer faculdade, em paralelo eu continuava fazendo os eventos. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui conhecendo muita gente do mercado de eventos, eu fui trabalhando para outros profissionais, mas ainda assim eu não tinha eu não almejava ser um cerimonialista, porque para mim ainda continuava uma coisa muito distante e eu ficava pensando na responsabilidade, né, E como sobreviver nesse meio. Exatamente, como eu vou sobreviver, como eu vou viver disso, né? Então, a gente que é de uma família humilde, que, sabe, o que os nossos pais ensinam pra gente? A gente precisa, né, ter uma estrutura desde novo. Uma você carreira. Estudar uma carreira, você tem que fazer isso. E é verdade, né? Sim. As pessoas, o conhecimento, o estudo é muito importante. A gente nunca pensa em, eu vou... Quando a gente é novinho, vou ser empreendedor e vai dar super certo. É tanta volta que a gente dá. Exatamente. E todo conhecimento é válido. Todo conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? É o conhecimento. Isso. E nessa área da arquitetura, você consegue identificar que alguma coisa você conseguiu trazer para acrescentar nesse... Sim, eu até hoje uso muita coisa... nessa parte de história da arte, história da arquitetura. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande para eu poder até conseguir conversar melhor com o meu cliente, sabe? Eu nunca tinha viajado para nenhum lugar, mas eu já conhecia os lugares que eles mencionavam. Então, eu já conseguia falar mais a língua dos meus clientes, sabe? Por conta desse conhecimento que eu adquiri. Então, isso foi muito válido, né? Mas aí, voltando essa parte de profissional. Como eu falei, cara, eu vou ser um cerimonialista. Por quê? Essa profissional, ela começou a me dar muita autonomia nos eventos. Isso foi muito bom para mim. Então, ou às vezes ela deixava eu como segunda equipe, então eu coordenava a equipe. Ou então coisas que ela não conseguia fazer por não ter um bom relacionamento. Não ter um bom relacionamento com as pessoas, mas por eu ter um jogo de cintura maior com as pessoas, eu acabava fazendo, então eu comecei a fazer. Não, peraí. Eu tô sabendo fazer mais do que só um assistente, mais do que só uma pessoa que fica ali à sombra. Eu tô conseguindo fazer quase tudo. Eu só não sei produzir, né? Eu não sei por onde começar. Sim. E aí, o que aconteceu? Tô fazendo um resumo, qualquer coisa você vê, né? Pode ir, vamos que aqui a gente escuta. E aí, surgiu uma oportunidade da gente fazer um casamento fora do país. Foi em Angola que a gente fez um casamento. Então foi o teu primeiro... Foi um desafio. Por quê? A gente chegou lá, todos os fornecedores eram de fora, e a gente não conhecia ninguém, era só eu e ela, e ela contratou algumas pessoas de lá para poder ajudar a gente. Então ficou muita coisa para eu resolver na parte de produção. Não era só mais eu chegar lá, fazer o evento, pegar o cronograma e ir embora. Não, eu tive que lidar com isso ativamente. Foi uma experiência ótima. Quando a gente voltou, eu pensei, gente, eu gostei muito disso, né, desse corre, desse perrengue. Esse corre aí é para mim, mas pensando bem... E eu sei fazer isso.
eu sei fazer. Ali você entendeu que você dava conta. Dava conta, exatamente. Se eu dei conta disso aqui, eu dou conta de outras coisas complexas ou não no Brasil, no Rio. E foi minha primeira viagem internacional, foi a primeira vez que eu andei de avião. Foi tipo, essa profissional e até outros profissionais também no mercado me proporcionaram muitas coisas assim, que era totalmente fora da minha realidade. Uma coisa que eu acho assim, interessante, porque quando a gente está aberto a conhecer outras coisas, outras propostas, sejam profissionais ou não, novas portas vão se abrindo. Com certeza. E a gente não entende muito bem como que isso acontece, mas depois quando olha para trás, fala, cara, eu me permiti conhecer alguma outra coisa que não fosse aquilo que eu achei que seria pro resto da minha vida. Eu acho que o empreendedorismo, ele começa a despertar aí, quando a pessoa entende que ela não precisa ser a vida inteira aquilo que ela foi a primeira vez. E aí, quando você entendeu que você dava conta, você de cara, você já assumiu o seu primeiro compromisso ou você ainda teve um pouco de receio, ainda foi pegando algumas outras experiências junto com essa equipe? Então, eu peguei muitas experiências com essa equipe. A equipe em si era muito unida. Então, o que eu pensei? Eu já tenho uma equipe comigo, já tenho as minhas amigas assistentes também de cerimonial, elas vão me ajudar. E eu comecei a tentar pegar casamentos menores para poder fazer. E aí começa, né, os perrengues, começa a gente... O começo é sempre difícil. É muito difícil. É muito difícil, para tudo. Porque você precisa fazer seu nome. Sim, exatamente. Às vezes o começo para algumas pessoas não é tão difícil assim, porque as pessoas têm mais acesso, têm recursos. Mas pra gente que não tem recursos, eu que não tinha muitos recursos, eu tinha que jogar com as minhas armas. Isso. O que eu tinha? Eu tinha o meu conhecimento. Network. Né? O network que eu fazia muito bem. E a educação que meus pais me deram. Era isso que eu tinha. E eu usei isso ao meu favor. Perfeito. Eu não sabia como começar, o que eu faria, sabe? Como eu faria para poder captar esses clientes? Como eu iria começar? Como eu tinha muitas pessoas do meio de eventos que eu conhecia, que eram grandes, o que eu fiz? Eu fui pedir ajuda a essas pessoas. Isso. Né? E é isso. A gente não consegue chegar em lugar nenhum sem ajuda e sem humildade. Você precisa ser humilde. Ninguém vai começar grande. Ninguém vai começar lá de cima. A humildade sempre e a honestidade. Porque quem é honesto reconhece quem é também. E quem não é, as pessoas reconhecem. Reconhecem. Eu sempre falo que educação abre portas. Às vezes você pode ser uma pessoa que você não tem muita explicação de determinado assunto, mas quando você tem educação, aquele bom comportamento, a honestidade, porque a confiança, você pode ser um cara muito legal, mas se as pessoas não confiarem em você, não te verem como uma pessoa honesta que seja capaz dela entregar o dinheiro dela para que você realize o sonho dela, acabou. E acabou não é só ali não, acabou em qualquer lugar. Qualquer lugar, exatamente. E isso eu já entendia que era uma responsabilidade muito grande, né? E eu precisava inspirar essa confiança, né, nas pessoas, né? Mas eu não sabia como, eu não sabia por onde começar. Eu tenho 35 anos hoje. Esse movimento que eu fiz, eu tinha 23 anos, sabe? E aí o que eu fiz? Eu comecei a ligar mesmo para as pessoas e falar, olha, eu estou tentando ser cerimonialista, eu tenho uma experiência na área, eu posso conversar com você? Eu quero saber algumas dicas. E muita gente do mercado de eventos que hoje em dia, até hoje, trabalham comigo, muitas pessoas me estenderam a mão. Foi uma conversa, era uma conversa, às vezes por telefone, às vezes pessoalmente. E eu tenho essas pessoas até hoje comigo como fornecedores. E assim... Que bacana. É maravilhoso. E pra mim era muito distante também. Nossa, mas eu nunca vou fazer um casamento com essa pessoa. Nunca vou estar com com esse fornecedor num casamento meu. Hoje em dia, os meus casamentos, quase todos têm eles, sabe? E às vezes, assim... Às vezes eu paro dentro da minha casa e falo, gente... As coisas acontecem assim de uma maneira... É inexplicável. É inexplicável. É inexplicável. Eu não sei se eu posso falar o nome dessas empresas aqui. Pode, fica à vontade. Né? Olha, orquestra, Delfim Moreira, da orquestra. Delfim me ajudou muito. Silvia, da Wines and Roses, que é de bebidas, ela foi extremamente generosa comigo. Não vou poder agradecer, assim,
ter como agradecer Toda ela. vez que falar, tem que lembrar dessas Exatamente. Nossa, Thiago Calil, que é um amigo meu, hoje em dia é um decorador que a gente trabalha junto, e eu trabalhava como assistente dele, hoje em dia ele é meu parceiro de trabalho, sabe? Tem muita gente boa no mercado que tá aí até hoje, só tá aí até hoje também porque são pessoas generosas, são pessoas que estenderam a mão. Então, eu também até procuro fazer isso. Quando alguém me pede ajuda. Isso. E é isso, gente. É troca, né? É troca, exatamente. Agora, uma coisa, gente, que não sei se a gente está aqui, vocês sabem que quando eu começo a entrevista, eu já quero que a gente não fica no raso, a gente já vai entrando já no assunto. Mas, como o Everton, ele é um cerimonialista, que ele atende um público do Rio de Janeiro, eu não sei se vocês sabem, mas a gente vai ouvir do próprio cerimonialista o que faz um cerimonialista, qual a função dele. Porque a gente está conversando e eu quero que vocês entendam e percebam quem é a pessoa que está aqui comigo. Mas para que esse assunto ele seja um pouco mais desmiuçado, qual é a função de um cerimonialista? Por que uma pessoa procura um cerimonialista para estar fazendo o evento dela? Então, isso, hoje em dia, nessa sua pergunta, antes a gente tinha que explicar um pouco mais o que o cerimonial faz. Isso. Hoje em dia, a profissão ela está um pouco mais conhecida. Isso. Né? Porque hoje em dia os casamentos eles começaram a ficar maiores e grandes produções, então hoje em dia não se faz nenhum casamento sem um cerimonial. Né? Por mais até simples ou mais glamouroso, enfim. Mas o que um cerimonialista faz basicamente? Tá? Ele vai fazer toda a produção, ele vai organizar todo o casamento e vai orientar os noivos, ou a debutante, ou a aniversariante, enfim, eventos sociais em si, durante todo o processo de contratações. Então, a gente tem aí, no mínimo, 30 fornecedores para poder contratar em um evento desses. Então, a gente começa sempre pelos fornecedores que eu geralmente eu uso esse método, pelos fornecedores que a gente tem que garante data deles. A gente começa por eles e os fornecedores que a gente precisa de um budget um pouco maior para poder contratar. Então, a gente precisa de um prazo de pagamento maior. Então, local, buffet, decoração, foto, filmagem, todos esses fornecedores, eu cuido ativamente para que o meu cliente não tenha nenhum tipo de trabalho, vamos dizer assim, para buscar esse fornecedor. Você tira a responsabilidade do cliente. Exatamente. O que eu faço? Vou organizar o seu casamento. A gente vai fazer uma reunião. Eu vou entender quanto que você quer gastar, o seu estilo, o que você quer como prioridade, o que você pensa para o casamento, as horas de eventos que você quer ter, se você quer de dia, de noite. E em cima disso, eu vou buscar esses fornecedores para você. Everton, agora eu fiquei curiosa. Tem alguma exigência que foi muito fora do seu trabalho? Sei lá, outro dia eu vi aquele casamento que aconteceu lá na Índia, que trouxeram Justin Bieber. Eu falei, meu senhor, quem me dera. Mas assim, teve alguma coisa, alguma exigência muito fora? Olha, exigência de noivos, geralmente eu nunca tive alguma coisa tão fora assim do habitual. Sim. Mas eu já tive não foi nem bem uma exigência, a gente teve que remanejar uma cerimônia que ia ser em algum lugar e foi para outro. E foi assim, um lugar que quase deu um problema, mas não deu, e assim, foi um perrengue, mas foi engraçado, hoje em dia a gente ri disso. Mas era uma noiva que ia casar no Cristo Redentor. E aí lá no Cristo, né, para você casar numa igreja católica, né, depende de cada igreja as regras que você precisa seguir. E lá, os noivos eles precisam ser batizados. Um dos noivos precisa ser batizados. E a noiva não conseguiu esse registro de batismo, porque nem ele nem ela eram batizados, ele morava fora, enfim, e aí desistiram de casar no Cristo. Só que ela queria casar no nascer do sol com uma vista. O Alok que começou isso, né? Foi o Alok que começou. Que bom que ele começou, porque hoje em dia eu faço muito lá. Mas ele começou esse hype. E assim, fica lindo, fica incrível. Fica lindo, né? Com certeza. E aí, inclusive, tem agora em setembro. Uma coisa que a gente fica já desde agora, já vendo a previsão para não chover, porque não pode chover, né? Porque no Cristo ele não tem plano B.
Se chove, o que faz? Não faz. Não faz, não tem nem aonde se escorar. Não tem como. E aí... Complicou a vida do cerimonialista. E aí, ela falou assim pra mim, Everton, eu não vou citar o nome do ponto turístico, tá? Pra não... Mas ela falou assim, Everton, o que você acha da gente fazer em tal lugar? Aí eu falei, olha, tal lugar é um ponto turístico público, né? Se a gente fizer algum casamento lá, a gente precisa de autorização, né? Dos órgãos e tal. Ela, tá, eu vou conseguir essa autorização. Conseguimos fazer lá. Conseguiu, babado. Foi incrível, só que esse lugar, ele é um lugar usado por alguns guias para poder fazer um pôr do sol. Tipo, eles levam as pessoas para lá, então eles cobram por isso. A gente conseguiu essa autorização, tal, tinha um guarda florestal, aquela coisa toda. Só que esses guias, eles não foram avisados que ia ter um casamento no dia. Quando chegou lá... Era micareta. Tava tudo fechado. Não, a gente tava tudo fechado. Um monte de gente querendo entrar num ponto turístico e não podia, porque tava tudo fechado para acontecer o casamento que eu ia fazer. Silvana, você não tem ideia. Quando a gente saiu do lugar, o casamento foi incrível, aconteceu, foi maravilhoso e tal. Mas quando a gente saiu do lugar, mas era tanta gente, as pessoas vestidas para fazer foto, turista, ninguém entrou no lugar. Nossa. Você imagina a cara das pessoas. A gente saiu, energia. Tipo, a nuvem negra que estava parando. E assim, não foi avisado, né? Até porque não tinha, até porque esses guias, eles têm esse hábito de fazer. Mas, gente, o que eu recebi de mensagem de guia turístico... Te xingando. Você não tem ideia. Mas, enfim, depois ficou tudo bem e tal. Mas é uma experiência, assim, né, Everton? Porque, assim, eu imagino... O sonho da noiva, gente, é esse. A pessoa quer sonhar com aquele momento especial e se bobear, se tiver jeito de ir pra lua, ela quer fazer um casamento na lua. Exatamente. Então, isso é legal para quem trabalha na área saber contornar ou lidar com essa situação. Exatamente. E aí, hoje em dia, é um lugar que eu não faço mais. Porque eu não quero mais esse perrengue, esse problema pra mim, não. Essa energia pesada. Ficou lindo, o casamento foi incrível, a noiva maravilhosa, minha amiga até hoje, mas olha, inclusive ela casou 3 vezes com o mesmo noivo. Eu fiz os 3 casamentos. Que maravilha. Mas olha, foi um perrenguezinho ali. Teve algum casamento que você... Casamento não. Teve algum evento ou alguma pessoa que você gostaria de fazer e você conseguiu, ou que você ainda não conseguiu? Tem alguém assim que você falava assim, nossa, se aquela pessoa fizer um evento, eu gostaria de ser... O cerimonialista? O cerimonialista. Olha, não tem uma pessoa em si. Mas tem algum evento? Mas tem sim alguns lugares que eu já realizei, que eu queria muito ter feito, e que foi até minha virada de chave de carreira, que foi o Cristo Redentor, né, o primeiro que eu fiz, e o Copacabana Palace. Que depois que eu fiz esses 2 lugares... Virou a chave. Virou a chave da minha carreira. E assim, a gente acaba ganhando um pouco mais de respeito, não só dos clientes, mas a gente consegue ganhar um respeito do mercado em si. Porque são lugares complexos de fazer um evento, são lugares com muita responsabilidade. Então a gente precisa sempre... Só consegue dar certo nesses lugares quem tem muita habilidade, tá com uma equipe muito boa, muito alinhada, para dar tudo certo. Então depois que eu fiz esses eventos, deu tudo certo, porque ainda tem isso, não é só você fazer, tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu comecei a ganhar um respeito maior pelas pessoas. E assim, eu me emocionava. No Cristo, na verdade, todas as vezes que eu vou lá, eu me emociono muito. No Copa. E hoje em dia, ser lugares que estão na minha rotina já de eventos, se alguém me falasse isso há 3 anos atrás, eu ia falar, não, que loucura, você tá, sabe? Verdade. Não, hoje em dia não. Hoje em dia, e eu ainda fico, sabe, eu agradeço a Deus todos os dias quando eu acordo. Quando eu vou dormir, eu faço isso mesmo. A gente precisa ser grato a tudo. A educação, eu falo muito disso, a educação que os meus pais me deram. Porque todo mundo pergunta até às vezes, Everton, como você conseguiu chegar, né, a esse público? Como você conseguiu ter essa captação de cliente? Claro, com a ajuda de muita gente, Sim. Né, enfim, tá no lugar certo na hora certa. Mas nada supera a educação que os meus pais me deram. É verdade. O meu pai me ensinar como tratar as pessoas, como ser uma pessoa agradável, como ser uma pessoa que
sabe a hora de falar, a hora de se calar, sabe? Minha mãe também, uma pessoa que sempre ajudou muito as pessoas, sempre gostou de ajudar, e cerimonial é isso, é entrega, é serviço. Isso. Então eu via isso muito dentro da minha casa. E era isso, eu acho que minha maior escola para ser um cerimonialista hoje em dia foram os meus pais, assim. Legal. Porque, assim, na verdade, a cerimônia é uma reunião de pessoas, Sim. é uma reunião de afeto. E você traz isso da sua casa, né? O seu maior valor veio dentro da sua casa, que é onde você possa transferir isso através do seu trabalho. Agora, eu imagino que você precisa comandar muitas pessoas. É como se você fosse você é um líder, na verdade, Sim. né? E aí a gente vê quais são as outras habilidades que uma pessoa que está empreendendo em determinado assunto precisa ter, porque é muita gente envolvida. Quais são as habilidades, além da educação que você sabe que você veio com seu pai, de sua mãe, os valores? Quais são as outras habilidades que você acha que é necessário ou que você utiliza para que dê conta de tanta gente em um único dia? Olha, a primeira delas é você ter uma boa equipe com você, uma equipe que goste de você e confie em você. É importante que a sua equipe te admire e goste de você. Porque na hora do perrengue, na hora que a coisa está acontecendo, essas pessoas, elas vão te ajudar. Independente do que elas estão ganhando, independente das horas que elas estão ali, independente de tudo, elas vão estar ali porque elas estão ali por uma equipe mesmo, um time. Não porque eu tô ali pelo dinheiro, ou porque eu tô ali, sabe? Porque, nossa, não. Então as pessoas, elas têm que estar gostando de estar ali com você. E ter bons parceiros junto. Isso. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Eu sou um cerimonialista que tem os meus parceiros. E eu gosto muito de estar com eles. Porque na hora que eu precisar deles, eles não vão pensar 2 vezes em me ajudar. Né? Tem muita gente boa no mercado. Muita gente que sabe fazer trabalhos incríveis, mas cada um tem os seus parceiros. Então, quando a gente consegue reunir tudo isso num evento, quem sai ganhando é o meu cliente. Por exemplo, Everton, aconteceu tal coisa aqui. O que a gente faz? Vai trazer uma caixa de som da onde? Vai ficar um pouquinho mais, vai ficar meia hora a mais, sabe, um open bar, vai lá e vai comprar, qualquer perrengue que der, essa pessoa vai lá, vai resolver, isso nem vai passar pelo cliente, isso nem vai ter custo para o cliente, porque eu estou com meus parceiros. Agora, quando eu não estou com parceiros, aí a coisa já muda de figura. Já começa a ter um custo, já começa a não ser tão colaborativo. Não estou dizendo que eu só posso trabalhar com eles. Não, claro que não. A colaboração vem de muita gente. Mas quando a gente está com os nossos, a gente consegue fazer as coisas funcionarem muito melhor. E quem acaba se beneficiando é o cliente. É o cliente. Sempre. O resultado final tem que ser sempre para o cliente. Exatamente. Né? A gente não faz evento pra gente, a gente faz evento para eles. É verdade. E assim, tudo acontecendo de uma maneira, isso também é muito importante. A gente nunca pode entregar o que foi contratado. A gente tem que sempre entregar mais do que aquilo. O over delivery. É a obrigação de um empreendedor que está nesse meio de eventos entregar mais. Everton, mas eu vou trabalhar mais, vou fazer mais coisa, mas não sei o quê. É isso. Se você está ali... Se você está disposto, se você escolheu isso para você. Exatamente. Se você está com o sonho de uma pessoa na mão, independente do tamanho que seja, se a festa for de 1 milhão, for de 100 mil, de 50 mil, você tem que entregar mais. Aquela pessoa, você vai fazer vários eventos depois, mas aquele evento para aquela pessoa é único. Só tem aquele dia. Então você tem que acertar. Você fez alguma coisa que você não acha que foi legal ali, você vai lá e faça melhor. Dê o seu melhor sempre. Mesmo que você não esteja bem, você tem que dar o seu melhor. Isso acontece muito comigo, né? Apesar de que, assim, eu posso estar com o maior problema do mundo. No dia que eu estou fazendo um casamento, parece que sai tudo da minha cabeça. Ali. É verdade. E isso é muito bom para que vocês que estão nos assistindo vejam quantos detalhes o Everton está trazendo aqui, porque é importante prestar atenção para que, se a gente quer chegar a um determinado ponto, ter acesso a clientes que, de repente, vão valorizar ainda mais o nosso trabalho. E digo isso falando de forma financeira mesmo. Você precisa saber como chegar, como fazer. E não é só chegar e fazer, é se manter. Se manter. Porque vem gente atrás, vem gente querendo estar no lugar que a gente está.
E como faz para a gente se manter? Por exemplo, eu imagino que hoje você sendo o cerimonialista que faz festas no Cristo Redentor, no Copacabana Palace, imagina, gente, não é mais no quintal de casa, não é mais naquele salão de festa do bairro, ele já está no Copacabana Palace. Como é que você trabalha a sua marca pessoal para que quando as pessoas olhem para você, porque existem outros cerimonialistas no Rio, mas a gente está falando de um funil, a gente está indo de um público A para um público AA. Como que você trabalha a sua marca pessoal, o seu marketing pessoal, para que essas pessoas desse público busquem você? Então, a minha melhor maneira de fazer isso é um bom relacionamento com as clientes e a confiança que eu gero nelas. Claro, nas redes sociais também, né? Porque nas redes sociais é onde as pessoas se identificam. Então, eu tenho que fazer coisas e falar coisas que as pessoas se identifiquem, né? Isso é normal. Mas a melhor maneira de eu ter essa captação é com as minhas clientes, porque elas têm esse bom relacionamento comigo, elas veem que eu consigo falar a língua delas, que eu realmente consigo entender o que elas querem, ter talvez esse refinamento ou esse bom gosto junto a elas, e elas fazem questão de me indicar para as outras amigas, para as primas ou para alguma... Enfim, então isso para mim é a melhor maneira de eu fazer essa conexão entre essa todos. Captação de cliente. Mas é claro, o posicionamento nas redes sociais hoje em dia é um foco muito importante. E também tem que tomar muito cuidado o que a gente posta, o que não posta, porque essa identificação ela gera por ali. O que acontece muito, né? Às vezes essas minhas clientes elas me indicam para outras. Elas vão lá, me seguem na rede social e veem o que eu faço, como eu conduzo, o que eu falo, o que eu posto. E aí elas se identificam ou não, sabe? Mas o ponto focal é esse. Essa identificação diretamente com as clientes. E dali, elas mesmas já vão criando esse... A imagem, ela se vende sozinha. Exatamente. Quando você faz assim, por exemplo, o seu casamento, eu imagino que essa sua equipe, seus parceiros e esses seus fornecedores, eles são muito bem escolhidos. Sim. Eu digo isso porque até aqui no Corre vocês sabem que eu escolhi muito bem a minha galera, né? E é importante. Não é mais... Quando a gente quer ir para um outro lugar, a gente precisa ter pessoas que saibam, pelo menos, enxergar o caminho que a gente está seguindo. Sim. Como que você consegue filtrar essas pessoas para que sejam seus parceiros? O que você busca? Que qualificação, que habilidade, que valores que você busca nessas pessoas para que você traga ela para você? Primeiro, a minha equipe, que vai estar comigo no dia, elas precisam ter a mesma postura que eu, elas precisam ser tranquilas, educadas com qualquer convidado, seja ele qual for, e com a família, com os meus noivos, porque eu sou aquele cerimonial, as minhas noivas, se você conversar com todas elas vão falar a mesma coisa para você. Eu carrego no colo os meus noivos, eu tenho muito carinho por eles. Então, o mínimo que a minha equipe tem que fazer é isso também. Continuar. E os fornecedores também. Então, se algum fornecedor não agir dessa maneira que eu ajo com eles, porque eu tenho muito carinho, eu gosto de dar atenção, eu vou lá, brigo por eles, sabe? Porque eu sei os direitos que eles têm. Hoje em dia, nesse mercado de eventos, às vezes as pessoas, a gente às vezes recebe coisas que são fora um pouquinho ali do que a gente já está acostumado a ver. Então, eu vou lá e... puxo para eles, porque eu tenho que dar valor do valor que eles estão me dando. Claro, reciprocidade. Exatamente, eles estão ali deixando o sonho deles na minha mão. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é isso. É tratar eles muito bem. Isso. Eles, a família deles, os convidados deles, para depois chegar ali... Cara, olha, eu nunca fui num evento tão tranquilo na minha vida. Graças a Deus é o que eu escuto muito. Isso. Mas para a minha equipe, além da minha equipe, para um fornecedor estar nisso, é isso. Primeiramente, tratar o meu cliente muito bem. E ser honesto com o meu cliente. E tratar o seu cliente bem, muitas das vezes, é na entrega do produto que ele está fornecendo. Exatamente. E assim, é obrigação, tá? De qualquer fornecedor. Isso. Mas às vezes a gente não vê essa obrigação sendo feita. Porque a pessoa às vezes está tão no automático que ela vai fazendo e não é assim. Você precisa tratar seu cliente, por menor que ele seja, às vezes ele está contratando, sei lá,
uma coisa bem menor e o outro muito maior. Aquele que você está contratando bem menor, você tem que tratar ele bem, você tem que tratar ele igual ali, sabe? As pessoas hoje em dia às vezes perderam muito essa mão. Perderam. Mas isso é obrigação, sabe? Às vezes os feedbacks são assim, nossa, mas você entregou isso e sabe, eu adorei e tal. Mas assim, é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Né? E as pessoas hoje em dia estão esquecendo de fazer o mínimo, sabe? O básico bem feito, ele funciona, mas quando você entrega além do básico, a gente está vivendo um momento onde as pessoas, exatamente isso, como elas não entregam o mínimo, qualquer coisa que você faça, você já se destaca. Sim, exatamente. Então, qualquer coisa ali vai ser válido. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar tantas mensagens, eu fico aqui só absorvendo tudo que o Everton está falando, e isso é bom para que quando a gente leva para o nosso empreendedorismo, mesmo que o assunto dele seja festa, seja pessoas, a gente está falando sobre saber se relacionar com as pessoas através do nosso trabalho. Então, eu não tenho a menor dúvida da entrega que ele faz. Independente de qual área ele esteja, em qualquer lugar, a gente consegue perceber que você daria essa entrega. Mesmo sendo um arquiteto, que você um dia já foi, quanto hoje você sendo um cerimonialista. E isso é muito bom, Everton, porque desperta nas pessoas que estão te vendo onde elas podem melhorar. Porque muitas das vezes a gente consegue se ver no outro, consegue se corrigir no outro. Quando a gente vê uma pessoa trabalhando, criando o próprio corre, porque na verdade você criou o seu próprio corre, e chegar nesse lugar onde você tenha despertado tantas habilidades e tanto desenvolvimento em você mesmo, quem olha de fora percebe assim, cara, esse cara ele tá lá em 2050. A gente está aqui em 2024, ele já está lá em 2050. E eu gostaria de saber, assim, qual seria a sua definição de empreendedorismo? Quando você olha para a sua trajetória, quando você olha para o seu assunto, para o trabalho que hoje você entrega, qual seria a sua definição? Então, eu me entendi empreendedor depois de um tempo. Eu não pensei, nossa, eu vou fazer isso aqui, eu estou empreendendo. Não, eu segui o que se tornou a minha paixão. Eu só segui o meu sonho, que estava no meu coração. E se tornou meu sonho com o passar do tempo. Mas a minha definição de empreendedorismo hoje em dia, que eu até falo hoje em dia para as pessoas, para qualquer área que a pessoa queira seguir, é quando você sente, a gente sente, sabe? Tem aquela coisa que tem lá dentro do nosso coração. É o natural. Onde é o meu natural? Exatamente. Que às vezes ninguém tá acreditando em você. Às vezes as pessoas falam, tipo, nossa, mas você é louco, isso não vai dar certo. Se você tem aquilo no seu coração e o que você vai fazer para chegar lá não prejudique ninguém, vai dar certo. E faça bem feito. Tudo que você faz bem feito, com o coração aberto, e vai dar certo. Pode demorar um pouquinho, mas vai. Mas assim, tendo a visão empreendedora, trabalhando o seu financeiro, trabalhando a sua parte pessoal, trabalhando toda essa parte que a gente precisa ter, que é o básico, mas às vezes o básico não é feito, e é o que você falou. Um básico bem feito dá muito certo lá na frente. Mas a minha definição de empreendedorismo é essa. Segue o que está ali no seu coração, faça bem feito, que vai dar certo um dia. Pode demorar um pouquinho, mas quando der certo, vai ser aquela coisa que você vai falar, cara... Hoje você se veria sendo um profissional de outra área que não fosse festa? Não, hoje em dia não. O cerimonial, ele veio na minha vida de uma maneira inesperada, mas hoje em dia eu não consigo me imaginar sendo outra coisa. Eu até falo para os meus amigos, para minha família, já sabe, né? As minhas noivas, elas já entendem isso. O cerimonial é o meu estilo de vida, né? Eu passo praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo cerimonialista. Porque quando eu não estou dia de semana respondendo as minhas noivas, fazendo as coisas por elas, eu estou entregando os eventos no final de semana. E assim, graças a Deus, não é nenhum sacrifício para mim. É uma coisa que eu sempre busquei, né? Foi o que me fez sair de uma realidade que eu jamais ia imaginar que eu sairia.
que me proporcionou a conhecer lugares, conhecer pessoas, pisar em lugares que eu achava que eu nunca ia pisar, proporcionar coisas até para pessoas próximas a mim. Sim. Então é algo que realmente, para mim, é tudo. É engraçado que quando o bichinho do empreendedorismo pica a gente, parece que chega uma hora que a gente não sabe quem é o nosso CPF. A gente só vê o CNPJ. Como você falou, eu vivo isso 7 dias da semana, 24 horas por dia. Em que momento você percebe que você consegue se desconectar para ser apenas o Everton, que tem o seu pai, sua mãe? Em que momento você consegue? Você já consegue? Consigo, às vezes, consigo. Mas assim, hoje em dia... Eu moro sozinho, né? Então, hoje em dia, isso até me ajuda muito em relação ao meu trabalho, porque eu consigo me entregar mais ao trabalho. Mas hoje em dia eu consigo meio que sair desse CNPJ, vamos dizer assim, quando eu tô com os meus amigos, fazendo alguma coisa com eles. Mas mesmo assim, eu ainda tô ligado ali. A gente não consegue se desligar. Não consegue. Impressionante. Mas os meus amigos hoje em dia... se tornaram uma família para mim. Os meus melhores amigos, eles moram ou na mesma quadra que eu, ou moram no mesmo prédio que eu. Então a gente já se tornou realmente uma família que a gente escolheu, né? E é muito bonito de ver, assim. Que estão se acompanhando, né? Exatamente. Um torce pelo outro, cada um tem a sua profissão, eles sabem muito bem o que eu faço, entendem muito. Então, de uns anos para cá, isso para mim, assim, tem sido realmente o que eu consigo mais me desligar. Entendi. É quando eu tô com eles, assim, e é muito importante para mim. Porque se a gente não se desligar, gente, é isso mesmo. Você dorme com o personagem, acorda com ele, você realmente não consegue sair dele. O que vocês estão achando desse podcast? Eu espero que vocês estejam gostando. Aqui o Criando Meu Corre, ele é um podcast para falar de empreendedorismo e história de vida, porque uma coisa está muito ligada à outra, não tem como a gente ser diferente. Então, para vocês, marcas, empresários que gostariam de estar aproveitando esse canal, o público desse canal, e gostariam de estar colocando a sua marca aqui nessa televisãozinha, aproveitando a publicidade aqui do nosso canal, podem entrar em contato com a gente. Aqui a gente está de portas abertas para receber e mostrar para o público de vocês também onde a gente pode chegar e tudo que a gente também é capaz. Gente, o que vocês estão achando dessa conversa? Eu estou muito feliz e, assim, certa de que eu trouxe a pessoa para dar esse start aí nos convidados já do Rio de Janeiro, já do público AA, porque é esse que a gente vai chegar. É esse público que eu quero que olhe para o Criando Meu Corre e veja que São João tem muita gente boa, que tem muita gente para acrescentar, que tem empresários, tem empreendedores. Eu estou muito feliz do Everton estar abrindo essa porta aí para mim, através do trabalho dele, mostrando para o público dele e vindo aqui também em São João. Ele veio aqui, gente, ele veio aqui no Corre, né? Vocês estão vendo que ele é de verdade, veio aqui no Corre. Agora, uma coisa que você falou, que quando você consegue perceber a diferença do Everton CPF do CNPJ, você falou que você consegue hoje se divertir com os seus amigos, que cada um tem a sua profissão, mas que todos se ajudam. E quando a gente começa ainda na busca do nosso sonho, aquelas pessoas que foram próximas a gente lá atrás, tudo que a gente mais quer é que essas pessoas sigam no nosso caminho, né? Vamos junto, vamos se ajudar. Caramba, eu não tenho como ter um fornecedor, um parceiro. Você não quer ser meu parceiro? E essas pessoas, muitas das vezes, não acreditam na gente. E eu queria muito que você trouxesse isso. Se aquele ambiente que você tinha lá em Santíssimo, seus amigos de lá, algum deles hoje trabalham junto com você, ou você encontra essas pessoas no seu meio, ou você foi a pessoa que precisou mudar de ambiente para que hoje você chegasse trabalhando nessa área? Olha, como eu era muito focada nessa parte profissional, eu não trouxe muitas pessoas desse meio para cá. Então eu realmente tive que mudar de ambiente, tive que mudar
o meu relacionamento acabou mudando. Mas tem pessoas, sim, de lá, de Campo Grande, por exemplo. Minha melhor amiga, Dayana, ela trabalha também, eu conheci ela na faculdade, ela trabalha numa casa bem, bem legal lá em Campo Grande. Hoje em dia ela é minha amiga também, a gente troca muita coisa. E lá tem casas maravilhosas, né, em Campo Grande. Então, ela trabalha em uma dessas e é uma pessoa que a gente já trabalhou muito juntos, a gente começou juntos, né, nessa parte de eventos, a gente se conheceu na faculdade. E ela já trabalhava nessa parte de eventos como decoradora e a gente cresceu juntos, mas cada um por um lado. Por um lado. Mas ela, hoje em dia, até hoje, ela é minha amiga. Então ontem até a gente estava junto. Mas acaba que até essas pessoas... Muda de ambiente. Mas até essas pessoas que hoje em dia, os meus amigos que moram... Hoje eu moro no Flamengo. Mas até esses meus amigos que estão comigo, que são praticamente minha família, eles têm uma história de vida parecida comigo. São pessoas que vieram de uma outra realidade, que trabalharam, estudaram e conseguiram criar o corre deles, né? E hoje em dia estão ali naquele meio que é meio que inacessível, às vezes, para muitas pessoas. Então, às vezes rola essa identificação. Eu acho que foi até por isso que a gente se uniu, exatamente. E é muito bom saber disso, muito bom ter essas histórias, assim, de pessoas que... Né? E que não é impossível. Tá? Não é impossível. Muita gente, às vezes, eu era uma pessoa que achava isso impossível, né? Mudar a minha realidade. Mas é isso, através do nosso conhecimento, através do que a gente acredita, a gente consegue mudar, sim, nossa realidade muito para melhor. Muito. Como que você se enxerga hoje daquela pessoa que começou? Se enxerga no sentido assim, cara, hoje eu me vejo um cara tão... autoconfiante, hoje eu me enxergo... Você consegue, que diferença você consegue se perceber? Porque, por exemplo, eu, Silvana, eu jamais imaginei que eu ia, ao mesmo tempo que eu jamais imaginei que eu iria conseguir construir isso daqui, eu sempre tive a certeza que eu ia construir isso daqui. Então, assim, eu me vejo muito ousada. Hoje eu já, tipo assim, eu não temo mais para crítica, eu não temo mais para que as pessoas falem, você não vai conseguir. Tudo isso que eu construí me fortaleceu tanto que todas as dificuldades se tornaram muito pequenas. Então, como que você se enxerga hoje? O que você hoje sente orgulho de se ver que você sabe que antes você não tinha? Construir tudo isso, esse respeito que hoje em dia eu tenho no mercado de eventos, que hoje em dia as pessoas vêm falar comigo com admiração, gostam de trabalhar comigo. E isso é uma coisa que eu me orgulho muito, muito. E eu acho que isso foi realmente construído com o tempo. E é uma coisa que é minha, que ninguém vai conseguir tirar de mim, em momento nenhum da minha vida. E é aquilo, né? A gente às vezes pensa, nossa, será que eu vou conseguir chegar em tal lugar? Será que... Mas assim, às vezes a gente faz coisas, né, que, cara, é isso. Você tem que botar cara, você tem que ser cara de pau, você tem que pedir ajuda. Às vezes, olhando pra trás, eu falo, nossa, como eu tive coragem de fazer tal coisa, como eu, sabe? Como eu me expus a esse ponto. Exatamente, mas se eu não tivesse feito isso, ninguém ia fazer por mim, sabe? Ninguém ia me conhecer, ninguém ia saber quem eu sou, a pessoa que eu sou. Porque por mais profissional que a gente seja, a gente está lidando com pessoas. Isso. São pessoas, é pessoa para pessoa. Então, a gente precisa se conectar. Então, eu consegui fazer isso. Eu consegui que as pessoas se conectassem comigo. Mas eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer, sabe? Que essas coisas iriam acontecer, que eu ia estar no lugar onde eu estou hoje, que eu tenho muito para conquistar ainda. Sim. Que isso para mim é só um momento da minha caminhada. Mas... E por falar muito ainda o que conquistar, o que você ainda quer conquistar? Onde você gostaria de chegar? Qual mercado que você gostaria de estar atuando? Porque provavelmente, se isso não é uma meta, deve ser um sonho. É um sonho. Hoje em dia, eu posso falar até para você, Silvana, que eu tô num lugar onde eu sempre quis estar e nunca imaginei estar. Isso me emociona até um pouco. Fica à vontade. Porque a gente sempre busca muito isso a vida inteira. Às vezes sem ajuda de muita gente. Sempre pede a Deus, né? Que é uma coisa que eu sempre falo. Você tem que sempre colocar nas mãos de Deus tudo que você faz. Que as coisas vão dar certo. E hoje em dia eu vivo um sonho. Hoje em dia, o que eu faço hoje
É o meu sonho. Desculpa. Nada. Hoje em dia, os seus pais devem olhar para você e falar, caramba, Ai. ele chegou lá. Sim, assim, tanto que quando você pergunta pra mim aonde eu quero chegar, eu já tô onde eu queria. Claro que eu quero mais. Sim. Mas eu sou muito grato a Deus por tudo que acontece na minha vida. E pelas pessoas que estão ao meu redor, pela saúde que eu tenho, pelos noivos que eu tenho, pelos clientes que eu tenho. Isso pra mim, assim, Não tem preço, Não né? tem preço. Você é aquilo assim, aquilo que muitas das vezes meu a Deus. gente está almejando se torna pelo nosso presente. Assim, o nosso agora, a gente não consegue enxergar como é lá na frente. E aí, de repente, a gente se pega vivendo o que a gente enxergou da gente lá na frente. Sim. Às vezes até é difícil assim, caramba, será que é isso mesmo? Será que em algum momento isso muda? Mas não, na verdade, você chegou, você realizou. O que é que você diria para os seus pais hoje? Ou se você já disse alguma coisa para os seus pais hoje? já eu... Ai, deixa eu só me recuperar. Recupere. Everton, onde que a gente acha você nas redes sociais? Para que entre em contato, para que contrate ele, porque olha só, Everton, 1 ano do corre, eu vou querer festa. Com certeza. Muito luxo, muita glória, muito glamour. E a gente vai fazer um festão, né? Vamos, eu topo. Onde que a gente acha o seu Instagram? Qual o seu arroba? Olha, o meu arroba é Everton Coelho Cerimonial. Eu só tenho realmente essa rede social. E agora também o TikTok. Tá, porque o TikTok, né, todo mundo... Posso falar TikTok? Pode, aqui pode tudo. TikTok também, Everton Coelho Cerimonial. Mas tá bem pequeno ainda. Começando. Tô começando a postar algumas coisas lá, porque eu acho que é uma realidade agora, né? Aham. E até as debutantes usam muito o TikTok. Mas minha rede social principal é o Everton Coelho Cerimonial. Posto tudo lá, tudo certinho. Inclusive, daqui a pouco tem muita coisa nossa lá, né? Vai ter. Porque aqui a gente entrega o conteúdo mesmo. Agora, que mensagem você deixaria para quem está criando o seu corre? Olha, gente, a primeira de tudo. Não ligue para o que as pessoas vão falar para você, porque vai ter mais gente falando que não vai dar certo do que gente que falando que vai dar certo. Então, foi o que eu falei aqui até o momento da conversa. Se você acredita em você, você sabe que você sente que aquilo ali vai dar certo e você não está prejudicando ninguém para chegar lá, é isso, é o que você precisa para as coisas darem certo. E faça sempre com o coração. Sempre coloque o coração, sempre coloque sua paixão. E, gente, pode demorar um pouquinho, às vezes não, tá? Porque a gente romantiza muito isso. Ah, vai demorar. Não, às vezes não demora. Às vezes não. Às vezes você já está pronto para o próximo passo. Exatamente. Mas acredita em você. Porque é uma coisa até que eu percebo muito. Quando a gente tem... É um pouco doloroso, às vezes, o posicionamento, até a gente chegar lá. Mas quando a gente chega, gente, é tão gostoso, é tão maravilhoso, que depois você fica viciado nisso, né? A gente é viciado no nosso trabalho. É viciado mesmo. E, na verdade, parece até que não é trabalho. Exatamente. A gente está vivendo um estilo de vida, como você mesmo falou. O seu próprio trabalho, ele virou um estilo de vida. E é isso. A gente precisa tirar esse peso também do trabalho, de que é pesado, de que é difícil. Existe o trabalho duro, o que eu vejo hoje, está na constância, está na repetição. Não é aquele trabalho duro que você tem que se desgastar tanto para parecer que você fez alguma coisa. Porque, às vezes, se você deixar as coisas fluírem mais leve, é tão rápido. Eu falo, parece que a gente vai dando saltos quânticos, né? A gente tirar aquele peso, aquele excesso de que será que eu vou conseguir, será que eu vou chegar? Vai caminhando. Vai continuando o seu caminho, fazendo, almejando, né? Vendo Só muita faz. beleza, porque eu acho que a beleza, ela inspira tanta gente. E quando a gente se torna inspirado, as coisas conseguem se organizar mais leve dentro da gente, né? Com certeza. E é isso, vai que uma hora as coisas vão acontecer. E acontecem assim, quando a gente menos espera. Verdade. Acontece. E você vai saber quando a coisa vai acontecer. A gente sabe. Sabe? Deus Qual é o ponto de avisa. virada? Eu sou muito ligado, eu sou muito católico, então eu tenho muito isso também. Deus fala com você ali, ó. Ele vai avisar você na hora que você vai saber. Como foi que ele te avisou?
Olha, essa é uma história também que eu me emociono demais, eu tenho que me controlar. Não se controle, a gente quer pessoas descontroladas desse lugar. Então, quando eu fiz o meu primeiro casamento no Copacabana Palace, eu ia fazer esse primeiro casamento, eu não tinha muito recurso, né? Eu tinha ali o meu dinheirinho guardado, uma coisa ali guardada que eu tinha. E o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou mandar fazer o melhor terno, eu vou pegar vou contratar a melhor equipe, vou comprar o melhor sapato, vou cortar meu cabelo no melhor lugar, aquele dia vai ser o meu dia que eu vou acontecer. Isso já estava na minha cabeça muito. E foi o que eu fiz. Eu peguei tudo que eu tinha e investi nesse dia. Um dia antes de acontecer esse casamento, eu estava no meu quarto, que eu morava com os meus pais ainda. Eu coloquei tudo que eu tinha ali. A minha mala de cerimonial, que era uma mala mais humildezinha, o meu terno que eu tinha mandado fazer, até a blusa, tudo, eu botei ali e eu fiquei olhando aquilo e parece que, sabe, que Deus fala mesmo com você e fala, olha, fica tranquilo que vai dar certo. E sabe quando te dá uma paz no seu coração? E era um evento para 300 pessoas no Copa, 8 horas de festa, várias atrações. Eu nunca tinha lidado com aquilo na minha vida. Eu agradeço essas noivas, agradeço essa noiva específico por essa oportunidade até hoje. Agradeço, na verdade, todas as minhas noivas. Ai, eu tenho que... Como tenho não? que me segurar. Porque se não fossem elas, eu não seria metade do que eu sou hoje. E eu sabia, a partir dali eu sabia que ia dar certo. Eu estava o tempo inteiro fazendo aquele casamento, sabia que Deus estava do meu lado, que meu anjo da guarda estava ali do meu lado, fazendo tudo dar certo. Até o que era para dar errado deu certo. E depois que aconteceu esse casamento, a minha vida mudou completamente. A minha realidade mudou completamente. Pouca gente sabe disso. E foi ali que eu fui avisado, sabe? É agora. Então agarra essa oportunidade. E você estava tão preparado que você estava até com o seu melhor terno. Exatamente. Você já estava pronto para isso, para receber. Eu estava pronto para receber aquilo. E então é exatamente isso. A gente sabe, né? E a gente tem que estar pronto para receber da melhor forma, né? E quem sabe que lidar com isso, sabe, que com essa parte do empreendedorismo, desse corre que a gente sempre, né, tá ali atrás, a gente sabe quando a gente sabe quando é o momento. Quando é o momento, sabe? Quando é o momento certo, quando as coisas vão acontecer. Então prestem atenção nisso. Porque uma hora... E quando vem mesmo, sabe? Vem de uma maneira muito Everton, incrível. eu não tenho a menor dúvida que esse era o momento para trazer você. O corre estava te esperando, é o que eu falo. Eu construí tudo isso para trazer as pessoas certas. E quando você fala assim, que você sabe qual era o seu momento, eu digo para você, o meu momento para te trazer era esse. Eu fico muito feliz de poder ouvir a sua história, de você ter essa humildade de vir aqui em São João e conversar de coração tão aberto, né, com tanta coisa boa emanando para vocês, conversando com a gente, fazendo essa troca. Eu estou muito feliz, sabe? Estou feliz, estou satisfeita da gente se conhecer pessoalmente. E, nossa, é difícil, sabe? Eu fico falando... Toda vez eu entro aqui, eu falo assim, cara, esse lugar é muito especial. Esse lugar aqui, sabe, corre... Quantas pessoas eu estou alcançando, quantas pessoas eu estou trazendo e que através dessa conversa que a gente está aqui, acaba impactando quem está nos assistindo. Com certeza. E acaba mudando pessoas que, de repente, quem está assistindo é o Everton lá de trás. Que está precisando ouvir o Everton que está aqui agora para saber, assim, é o meu momento. É esse caminho, eu sei qual é o meu ponto de virada, eu senti a mesma coisa que ele. Então, assim, muito obrigada. Nada, eu que muito agradeço. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado, que você ainda faça muitos casamentos, faça muitas noivas felizes, que todos esses casamentos durem. Sim, com certeza. Que todos esses casamentos durem e que façam novos casamentos, porque
a vida é uma festa. Isso aí. E a gente precisa celebrar todos os dias. A gente precisa ser o cerimonialista da nossa vida. Isso aí. Organizar todos os dias essa grande festa. Todo Obrigada. dia é uma festa, né? Todo dia é uma festa. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço você, agradeço toda a sua equipe que me recebeu aqui muito bem. Esse lugar realmente é um lugar com uma energia muito boa. Desde quando eu cheguei aqui, era que a gente não quer ir embora, né? Todo mundo que vem aqui é a mesma coisa. Todo mundo fala isso, fica à vontade. Eu cheguei aqui, a gente nem vê o tempo passar e é muito bom se sentir aberto, se sentir bem para poder conversar assim, né? E obrigado de verdade, parabéns, tá? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua equipe, por toda essa iniciativa. Isso muda a vida de muita gente. Verdade. E obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Eu espero que, se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreva aqui no canal do YouTube, você siga também as redes sociais. Eu estou no Instagram, eu estou no Spotify, eu estou também no TikTok, porque a gente precisa levar essa mensagem de todas as maneiras para todas as pessoas. Então, obrigada. Curtam esse vídeo, encaminhem para alguém que precisa, encaminhem para alguma noiva que está querendo casar aí, não sabe ainda quem vai ser o cerimonialista dela. E é isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio e até a próxima semana. Hoje em dia, eu não tenho uma relação, né, muito próxima dos meus pais, assim, aquela relação de estar sempre com eles, de uma coisa muito... minha família nunca foi essa família de estar sempre ali muito presente em relação à parte afetiva, vamos dizer assim. Tá? Posso resumir dessa maneira. Mas a minha mãe e meu pai foram sempre um exemplo para mim, um exemplo dentro de casa, de pessoa, do que é correto. Meu pai sempre ensinou para mim o que era honestidade e trabalho. Meu pai sempre passou isso para mim. Você quer as suas coisas, você tem que trabalhar para ter elas. Você tem que ser uma pessoa honesta. Você tem que ser educado com todas as pessoas que passam pela sua vida, independente do que elas sejam ou do que elas representam. É a sua obrigação você ser uma pessoa educada. Meu pai sempre me passou isso. E minha mãe sempre gostou muito de ajudar as pessoas. Até hoje ela é assim. Então, eu agradeço a eles sabem disso. Eu agradeço a eles sempre por isso. Por ser esse exemplo para mim. Eles não foram aquelas pessoas que falaram, Everton, faz isso. Não, eles eram essas pessoas e eu via isso. Sabe? E eu agradeço muito, muito a eles pela educação que eles me deram, porque isso é o que eu levo. O cerimonialista que eu sou hoje em dia, eu devo total a eles. Porque se não fosse essa educação, se não fosse esse valor que eles passaram para mim durante toda a minha vida, eu acho que eu não seria o Everton Coelho.